Olá! Diante da pandemia da Covid-19, o Grupo Oncoclínicas segue com a sua programação de conversas com especialistas em transmissão online para orientar, informar e tratar das principais preocupações dos pacientes oncológicos. Nosso tema hoje é cirurgia no tratamento do câncer durante a pandemia. E antes de começarmos o nosso bate-papo, eu gostaria só de trazer alguns dados. 90% dos pacientes com câncer, em algum momento, precisarão passar por cirurgia. Em 95% dos casos de tumores descobertos precocemente, a cirurgia pode ser resolutiva. Ainda assim, um levantamento feito em conjunto pelas sociedades brasileiras de patologia e de cirurgia oncológica mostrou que no mês de abril, cerca de 70% das cirurgias de câncer foram adiadas no país. Eu sou Gisele Vitória e nós vamos conversar agora com a doutora Audrey Tcheco, cirurgiã oncológica do Hospital Pilar e do Hospital Erasto Geffner, o doutor Bruno Roberto Braga Azevedo, presidente na Regional Paraná da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e cirurgião oncológico do Grupo Oncoclínicas, o doutor Eduardo César Ditzel, infectologista do Hospital Pilar, e o doutor Fabiano de Oliveira, cirurgião oncológico do Grupo Oncoclínica. Boa tarde, doutores, tudo bem? Olá, Eu vou começar pela doutora Audrey, né, as primeiras damas, né? Então eu vou pedir esse início para a gente entrar um pouco no assunto enfim. Vamos falar do Paraná, de Curitiba, como vocês estão vivendo nesse momento, a experiência que vocês tiveram no começo da pandemia. E aí a gente entra um pouco na questão da importância da segurança na decisão da cirurgia, né? Por favor, doutora Audrey. Boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui presente e conversando com vocês. Nós, no estado do Paraná e mais especificadamente em Curitiba, nós procuramos nos preparar antecedendo, né, prevendo medidas para redução do impacto da pandemia no tratamento das mulheres, no diagnóstico das mulheres e dos homens que possivelmente pudessem ter doença nesse período, doenças associadas, e nós tentamos preparar as instituições também, né, tomando algumas precauções e algumas medidas que incluem treinamentos, equipamentos, rotinas, orientações e mesmo estudo para que todos tivessem consciência do que a gente iria enfrentar, o que há de melhor na atualidade a respeito disso e como que a gente poderia realmente melhorar os resultados nesse período. Perfeito, obrigada. Tem um bebezinho aí, né, Juta? Isso é pandemia, isso é quarentena, né? Então, vou passar a palavra para o doutor Bruno. Doutor Bruno, como é que o senhor está vendo esse momento, o cenário? Como o senhor poderia nos expor o momento e a importância de garantir os fluxos de segurança, para os tratamentos seguirem e as cirurgias oncológicas poderem ser realizadas? Boa tarde. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos os colegas. Boa tarde, pessoal que está acompanhando. Então, Gisele, essa sempre foi uma preocupação nossa no grupo, mesmo nas nossas reuniões multidisciplinares, que era o seguimento à manutenção do tratamento. Mas até antes da discussão do tratamento, algo que sempre foi uma questão para a gente era a manutenção do diagnóstico. A gente sabia que esse paciente estava tendo o seu diagnóstico realizado no momento adequado. Uma grande preocupação de todos os oncologistas, isso seja em que cenário for, é a preocupação em relação a que fase do tratamento que a gente se encontra, em que a doença se encontra. Quanto mais precoce, maior a nossa possibilidade de cura, obviamente. Então, a gente está atrasando o diagnóstico antes da gente estar
agendando a cirurgia, a gente precisa fazer esse diagnóstico. E uma preocupação nossa nesse cenário da pandemia foi o atraso realmente no diagnóstico do paciente com câncer. E isso não se deu somente no Paraná, isso se deu no país todo, isso se deu no mundo. A gente observa estatística inglesa, estatística americana mostrando esse atraso, esse período conturbado da forma como ele atrapalhou esse diagnóstico. Esse levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, em parceria com a Sociedade de Patologia, mostra isso em números para a gente. Só na rede referenciada oncológica em São Paulo, se estima que nesses 60, 90 dias iniciais da pandemia, chegou a 90 mil a estimativa de casos que se deixaram de fazer diagnóstico, que é muita gente, é uma população imensa essa. A gente analisando o período de março a maio, as biópsias que foram realizadas no nosso país em 2020 e aquelas que foram realizadas no mesmo período, só que no ano de 2019, a gente observa que foi apenas 1/4 daquilo que seria o habitual para o mesmo período. Então, daí vem essa nossa preocupação. A nossa preocupação é, sim, a gente manter o tratamento, só que a gente tem uma preocupação inicial ainda associada a isso, que é fazer o diagnóstico do paciente no momento mesmo, na pandemia que a gente está vivendo. Essa foi uma outra preocupação nossa. Perfeito, obrigada. Doutor Fabiano, dentro dessa linha exposta pelo doutor Bruno, como aliar exatamente essa calibragem, né? Assim, a gente tem um problema de não interromper o fluxo dos diagnósticos e tudo, ao mesmo tempo existe uma preocupação imensa com a pandemia. Como é que está sendo a sua experiência aí em Curitiba no Grupo Oncoclínicas? Acho que está no mudo. É isso. Essa é uma questão bastante importante e aí faz a diferença de você estar numa instituição bem estruturada e que tem protocolos bem definidos, entendeu? Então, aí o Grupo Oncoclínicas, ele está muito bem estruturado nisso, junto com as instituições nossas parceiras, aí no caso aqui a gente está falando dos hospitais de Curitiba, do hospital específico do Hospital Pilar. É uma modalidade de acompanhamento dos pacientes em que você tem que individualizar os pacientes e você tem que definir estratégias num contexto multidisciplinar. Então, hoje, dentro do Grupo Oncoclínica, nós temos reuniões multidisciplinares que são realizadas semanalmente para discutir o protocolo de tratamento de cada paciente. Então, a gente individualiza nossa reunião, que é feita na segunda-feira de manhã, em que todos os colegas estão participando hoje por via remota, né? Mas em que nessa reunião participam os oncologistas clínicos, os hematologistas, os oncologistas cirurgiões, os radioterapeutas, e a gente define, dependendo do tipo de paciente, do tipo de lesão, das comorbidades que esse paciente tem, qual a melhor modalidade de tratamento. Se esse paciente deve ser levado inicialmente para cirurgia, se ele deve ser levado primeiro para tratamento com quimioterapia, para trazer para o paciente a maior segurança e o melhor desfecho a longo prazo dessa doença. Então, hoje, nesse atendimento multidisciplinar, a gente consegue trazer para o paciente uma segurança bastante grande, e não só no momento da pandemia, mas no momento do segmento dessa doença lá na frente. Nós temos dois horizontes, né? Nós temos o horizonte de curto prazo, que é não expor o paciente à infecção pelo Covid, mas nós temos, quando nós estamos falando em doença oncológica, nós temos que pensar no horizonte de médio e longo prazo, que é fazer com que a chance de ficar curado desse paciente não se altere, né? Então, o Grupo Oncoclínicas, junto com o hospital, montou uma estrutura para trazer um fluxo seguro para o paciente, entendeu? Então, isso acho que é o principal. Hoje nós conseguimos, a doutora Audrey falou com bastante propriedade, nós tivemos em Curitiba uma grande possibilidade, como a doença chegou um pouquinho mais tarde para nós, as instituições conseguiram se organizar de uma maneira em que a gente conseguisse trazer essa segurança para o paciente e no momento em que isso se agrave, a gente já tem as instituições de saúde bem estruturadas. Não sei se vocês concordam comigo, Eduardo, que é o nosso infectologista aí, que nos auxilia no dia a dia aí, no como conduzir melhor esses pacientes, nos ajude aí. Doutor Eduardo,
Obrigado. Vamos lá. Olá, Gisele. Então, como está sendo essa sua vivência no Hospital Pilar, assim, como infectologista? Acho que era até interessante você nos dar um panorama desses 3 meses de pandemia, né? Como que vamos já para quase, né, na verdade, um total aí de quase 5 meses, né? Mas, assim, a gente teve ondas, né? E como tem sido esses fluxos, né? Vamos lá, então, Gisele. Desde que nós víamos a pandemia, quando ela começou na China, ela começou a chegar na Europa e, consequentemente, ela veio em direção ao Brasil. Já naquela fase, a gente começou a se preparar como instituição, justamente com o objetivo de trazer uma instituição robusta e segura para o paciente, para aquele paciente que fosse afetado pelo Covid, mas não só para ele, para os demais pacientes que também precisam da nossa assistência. Como o Dr. Fabiano, o Dr. Bruno, a Dr. Audrey já disseram, né, os pacientes oncológicos eles não podem esperar para fazer diagnóstico, não podem esperar para tratar as suas doenças, são doenças que precisam realmente de uma assistência, e nesse contexto nós buscamos a estruturação da nossa instituição para que ela fosse o mais segura possível para todos os pacientes de todos os perfis que nós atendêssemos. Então, ao longo desse tempo, nós como instituição, como Hospital Pilar, conseguimos separar, desde a nossa emergência, então montamos 2 emergências completamente separadas, onde os pacientes que chegam para o atendimento emergencial, seja ele com síndrome respiratória e suspeita de Covid e outras queixas, né, que eles sejam atendidos em locais completamente separados. Para aqueles pacientes que precisam de um atendimento hospitalar e são internados na nossa instituição, nós separamos esses pacientes também em andares completamente separados, então nós temos um andar para atendimento respiratório separado dos demais andares onde os outros atendimentos acontecem, como os pacientes oncológicos, onde eles são tratados, né? E as nossas UTIs também são separadas, uma separação física completa da UTI geral, onde os pacientes oncológicos são manejados, e da UTI respiratória, que é a nossa UTI, onde a gente maneja os pacientes COVID. A gente também tem tratado os nossos funcionários, tem colocado os nossos colaboradores separados nessas áreas, para que esses colaboradores não circulem entre as áreas, para que não seja o mesmo colaborador que atenda os perfis diferentes de paciente, também com o objetivo de maximizar essa segurança, além de trazer, sem medidas de esforços, todos os equipamentos de proteção e medicamentos e tanto insumos quanto materiais e equipamentos que a gente precisa para o tratamento não só dos pacientes com Covid, mas dos demais pacientes. Ao longo desses 5 meses, nós em Curitiba vivemos uma situação relativamente tranquila quando comparado ao restante do país e ao restante do mundo até o final da semana passada. Quando a pandemia como foi declarada a pandemia na metade do mês de março, e as medidas, a instituição das medidas de isolamento social foram colocadas no Brasil, nós também em Curitiba entramos com essas medidas. Nós estávamos num momento diferente da pandemia que outros estados, como a cidade de São Paulo, como algumas outras cidades do norte do país, onde já tínhamos muitas pessoas infectadas e a epidemia ela já estava mais estendida. Então, as medidas de isolamento social que nós instituímos aqui na nossa cidade foram muito produtivas no sentido de que não tivemos uma epidemia descontrolada. O fato é que, infelizmente, até a partir desse final de semana, nós começamos a detectar um número maior de casos de pessoas infectadas com SARS-CoV-2. As nossas UTIs, especialmente as UTIs do SUS e, consequentemente, também as UTIs privadas começaram a ficar mais cheias. As enfermarias começaram a encher, o número de pessoas afetadas pelo Covid aumentou, a ponto de que hoje a nossa prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, voltou a colocar algumas medidas mais rigorosas de isolamento social, e nós ainda não sabemos o dia de amanhã, né? O que potencialmente pode acontecer realmente socialmente, para que a gente tente conter essa pandemia. Para que vocês tenham uma ideia, o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde mostrou, na data de ontem, no dia 16, no final da tarde, nós tínhamos em Curitiba 2.375 casos confirmados de Covid,
com 89 óbitos. E nas últimas 24 horas, ou seja, do dia 15 para o dia 16, tivemos 510 novos casos de Covid-19 confirmados na cidade de Curitiba. Ou seja, é uma curva de crescimento muito diferente do que nós víamos até então, o que nos deixa agora numa situação bastante alertas para o que pode acontecer com a pandemia. Mas é fato que as vítimas dessa pandemia não são só as pessoas afetadas pelo Covid, Gisele. É claro que pessoas com outras doenças cardiológicas, neurológicas e oncológicas, que é o nosso foco da discussão de hoje, essas pessoas também são afetadas pelo Covid, porque muita gente deixou de procurar o hospital, muitas cirurgias são atrasadas, diagnósticos foram atrasados. Como o Dr. Bruno falou, biópsias que eram realizadas já se fazem em menos volume, os diagnósticos atrasam e, consequentemente, nós temos doenças mais graves, doenças mais avançadas e, eventualmente, mais mortes como uma causa secundária da pandemia pelo Covid. E, justamente por isso, nós, como Hospital Pilar, associado a vocês, Oncoclínica, a gente busca um atendimento seguro, o mais seguro possível, a gente investe em todas essas medidas de segurança no contexto hospitalar para que a gente consiga maximizar as medidas de segurança dentro da nossa instituição para proteger o paciente com Covid, para tratá-lo da forma adequada, mas não só ele, o paciente oncológico também, para que ele chegue no nosso hospital, ele seja atendido e seja manejado da melhor forma possível, com o menor risco possível de pegar Covid dentro da nossa instituição. Perfeito. E essa mudança de crescimento foi consequência do processo de reabertura? Como é que vocês estão? Possivelmente. Há algumas semanas, foi flexibilizado um pouco esse isolamento social. É claro que essas medidas de contenção a nível municipal, estadual, nacional, isso impacta diretamente na economia do país, isso impacta na vida das pessoas de muitas outras formas e é claro que os gestores de saúde pública e os gestores municipais, estaduais, enfim, eles precisam pensar na questão socioeconômica também, então essas medidas foram flexibilizadas justamente porque a população precisa trabalhar, a economia precisa girar, as coisas precisam acontecer e talvez, em consequência disso, a gente tenha tido um padrão diferente na evolução da nossa pandemia. E justamente por isso a gente precisou voltar atrás nessas medidas de contenção, o que realmente agora faz com que a gente precise ficar muito de olho, muito atento e precise tratar justamente a pandemia agora de uma forma muito mais cuidadosa do que nunca, para que a gente consiga conter isso tudo e salvar o maior número de vidas possível e preservar o maior número de vidas possível também. Doutora Audrey, dentro desse aspecto, assim, no caso da cirurgia, com um quadro um pouco diferente agora, o que poderia ser repensado em termos de protocolos para evitar internações hospitalares nesse período, ou, enfim, até para poder, quem precisar realmente operar agora, tá mais seguro? Como é que a gente pode explicar isso nesse momento para os nossos espectadores? Tá no mudo, eu acho. Está me escutando? Ela não está. Acho que não estamos ouvindo. Eu vou passar, então, a pergunta, enquanto isso, para o doutor Bruno. Doutor Bruno, como que a gente poderia lidar com esse momento agora, em termos, enfim, pode ser pensado de novos protocolos, enfim, como lidar com esses movimentos de ondas de contágio aí nesse cenário? Gisele, eu acho que uma coisa que a pandemia tornou evidente para a gente, que foi algo que o Dr. Fabiano comentou um pouquinho antes e o Dr. Eduardo disseram agora, é a necessidade de você ter um tratamento vinculado a uma equipe toda.
Hoje eu acho muito difícil que a gente possa prestar um tratamento adequado para um paciente sem você ter uma instituição, seja ela qual seja, uma equipe que atenda de uma forma adequada esse paciente. E por que eu digo isso? Porque os protocolos, eles partem de uma discussão. Esses protocolos são elaborados a partir de várias cabeças que estudam, que pensam aquele assunto para a gente definir isso. Então, eu acho que a pandemia, nesse momento, em relação ao paciente oncológico, ela deixou isso muito evidente. O paciente ele é melhor tratado por uma equipe multidisciplinar, que é aquilo que a gente define. Eu preciso do suporte hospitalar, eu preciso do suporte da clínica, eu preciso do suporte do infectologista, eu preciso do suporte da enfermagem no tratamento do meu paciente. Então, isso me parece que a epidemia evidenciou essa necessidade. E em relação aos protocolos, Gisele, você sabe que eu acho que os protocolos, de uma forma geral, existem as suas bases, que pode se aplicar a qualquer local que a gente esteja mencionando ou sugerindo, e existem aquelas particularidades de cada região, obviamente, e obviamente de cada paciente que a gente venha a tratar. Cada paciente vai ter a sua particularidade. Então, apesar dos protocolos hoje existirem, por exemplo, a gente tentar minimizar o período que o paciente fica esperando no processo do internamento, a gente minimizar o tempo que esse paciente fica aguardando uma coleta de exame, o uso da telemedicina para expor esse paciente desde que não haja real necessidade de ele estar no consultório, e isso foram algumas mudanças na nossa rotina ao longo da pandemia, que vieram no intuito realmente da gente expor menos o paciente e tratá-lo com maior segurança. Entretanto, existe, acho que é algo que está acima de tudo isso, que é a gente individualizar o tratamento de cada paciente. Eu acho realmente que existem regras que são para todos, mas eu acho que cada caso, por exemplo, o meu paciente que será encaminhado à cirurgia, o Dr. Fabiano sabe exatamente qual é o caso do meu paciente que será operado. A doutora Alder sabe exatamente qual é o planejamento do caso, naqueles casos que são comuns a nós. Então, isso eu acho que é um ponto que tem que ficar muito claro, Gisele, que é essa individualização, colocar na sua equipe qual é a melhor proposta de tratamento para aquele paciente naquele momento, e aí sim a gente vai adequando os protocolos a cada caso dessa forma. Mas um exemplo muito prático do que mudou como protocolo foi a adoção da telemedicina. Isso para a gente ficou muito evidente. O grupo, logo no início da pandemia, isso foi instituído de uma maneira rápida dentro do grupo, e a gente observa que foi um ganho imenso para o paciente e na nossa rotina para não perder esse contato com o paciente. Esse foi um exemplo muito claro para nós de uma mudança que veio e que provavelmente venha a ficar ao longo, como o Dr. Fabiano falou, a gente pensando a longo prazo. Perfeito, obrigada. Doutora Audrey, me ouve agora? Acho que ela consegue. Não consigo. Vocês conseguem ouvi-la? Eu não estou conseguindo. Não. Eu acho, doutora Aldo, que o ideal seria sair e entrar novamente, para a gente poder ouvir você. Eu vou passar, então, a pergunta. Uma dúvida que eu acho que é muito comum dos pacientes, eu acho que talvez isso possa ajudar a elucidar, é assim, em que situações, numa cirurgia, uma pessoa que precisa ser operada, em que situações uma cirurgia deve ser adiada ou não deve ser adiada, né? Assim, acho que qual o momento de operar agora? Acho que é o grande dilema, né? Assim, então, eu queria perguntar para vocês, propor essa rodada, assim, qual seria que critérios a gente poderia levar em conta na hora da escolha de operar ou não operar um paciente oncológico? Doutor, pela nossa ordem aqui, eu acho que é doutor Fabiano agora, né? Seria. Estão me escutando bem? Então vamos lá. Na realidade, essa decisão de operar ou não operar alguns casos ou alguns tipos de tumor é aquilo que a gente conversou. Isso não, hoje, na clínica, nós definimos um modo e um protocolo de agir. Nenhum médico tem autorização de tomar decisões individualizadas. E quando você toma decisões individualizadas, você tem uma chance maior de erro. Quando você toma decisões colegiadas, e daí é o que eu disse para vocês anteriormente, envolvendo o infectologista do hospital, envolvendo o oncologista clínico que atende esse paciente, envolvendo o radioterapeuta, quando você tem mais cabeças pensando, a chance de você oferecer algo que não seja o melhor para o paciente é
menor. Então, nós na clínica definimos que as decisões agora de manutenção de cirurgias ou de manutenções de tratamento são tomadas de maneira colegiada. Então, isso a gente faz com que a gente consiga individualizar cada paciente. Então, às vezes eu tenho pacientes que têm a mesma patologia e que às vezes você oferece modalidades de tratamento diferentes. Cada vez mais, nesse momento agora de pandemia, a quimioterapia prévia à cirurgia vem ganhando força num cenário mundial. Nós tivemos agora o ASCO, que é o Congresso Internacional de Oncologia, o maior deles, e isso veio bastante em voga, principalmente para tumores que são tumores grandes. Você tem vários estudos mostrando que para pâncreas, para estômago, você fazer quimioterapia antes ajuda no resultado final, e nesse momento de pandemia, você consegue tirar o paciente do hospital, deixar ele num ambiente que tem uma exposição menor e sem trazer prejuízo no resultado final do tratamento. Então, hoje nós temos, sem dúvida, nessa modalidade de tratamento multidisciplinar, opções de oferecer para o paciente a melhor opção terapêutica, e às vezes a cirurgia não é a melhor opção terapêutica num cenário de pandemia. E você consegue fazer isso com segurança, e daí, voltando a dizer, aí a importância do paciente estar linkado a uma instituição forte. Porque quando você está ligado a uma instituição forte, você consegue oferecer isso para o paciente. Então, dando um passinho para trás, quando falou-se de EPI, nós vemos muitas declarações aí na mídia, temos dificuldade em fornecimento de EPIs, a equipe de trabalho tem dificuldade. Isso nós não vemos, né, Eduardo, né, Bruno? Graças a Deus não é uma realidade nossa. Nós estamos falando aqui em oferecer mais segurança, mas assim, não falta equipamento de segurança para a equipe, não tem dificuldade de testagem para paciente quando isso é necessário. A nossa instituição, o Grupo Oncoclínicas, definiu como protocolo a testagem do corpo funcional de colaboradores, tanto de corpo médico de assistência, também periódica, também para poder, a cada 15 dias, os profissionais são testados para oferecer segurança para os pacientes e expor ao mínimo possível o risco de infecção. Então, assim, são coisas que você só consegue oferecer quando você está em instituições fortes, né? Então, hoje, a base de tudo é a individualidade de cada caso, né? Você conseguir oferecer para cada paciente o que tem de melhor para ele, porque cada paciente é diferente. Perfeito. Doutor Eduardo, gostaria de comentar em que momento, o que levar em conta, né, para operar ou não operar, né? Vamos lá, essa individualização que o Dr. Fabiano falou, eu acho que ela é tão fundamental, e essa multidisciplinaridade ela é tão fundamental, que eu acho que isso são fatores decisivos para um tratamento com sucesso para um paciente oncológico. Eu vou dar um exemplo. Digamos que o Dr. Fabiano me fale que ele tem um paciente que precisa ser operado, porque é uma cirurgia que vai impactar diretamente na vida do paciente, mas eu não escuto o Dr. Fabiano e eu digo para ele não trazer o paciente para o hospital porque nós temos Covid aqui dentro. Esse paciente vai ter a vida prejudicada por causa disso, né? Ao mesmo tempo, se eu disser para o Dr. Fabiano, venha que o nosso hospital está seguro, mas ele não conhece a instituição e ele tem medo do que pode acontecer aqui dentro, esse mesmo paciente também não vai ser tratado, né? Então, essa multidisciplinaridade, essa equipe coesa, conversando, integrada com o que está acontecendo, com o momento da pandemia, com as condições da instituição e com a necessidade clínica do paciente, é o que vai fazer com que o nosso paciente ele tenha um sucesso no tratamento oncológico, cirúrgico e realmente para o que ele precisa, né? E é justamente nesse contexto que nós temos trabalhado para trazer segurança. Hoje, vivemos um momento de segurança dentro das nossas instituições. Vivemos momentos onde todos os fluxos são separados, os pacientes são atendidos em unidades separadas, são atendidos por equipes separadas, por equipes preparadas e por equipes com equipamentos de proteção,
e equipamento de proteção foi um problema e eventualmente para algumas instituições ele ainda é. Eu tenho orgulho de dizer que na instituição aqui do Hospital Pilar nós não tivemos esse problema, fizemos um investimento milionário para ter realmente equipamento de proteção para todos os funcionários e temos isso em condições adequadas para todos eles, justamente para que a gente tenha equipe trabalhando de forma adequada, contente e oferecendo realmente assistência ideal para o nosso paciente. É claro que o momento epidemiológico ele muda, né? Até a metade final da semana passada falávamos numa situação em Curitiba, hoje falamos em outra. Não sei o que vai acontecer amanhã, né? Esperemos que nada catastrófico aconteça, mas só o tempo dirá. Pode ser que a nossa situação epidemiológica mude, pode ser que ao longo dos dias nossos discursos mudem, porque pode ser que a gente precise mudar a forma de tratar e de gerir a instituição diante da pandemia, mas é claro que, independente do momento da pandemia, nós já temos planos de contingência na eventualidade da pandemia piorar, na eventualidade da gente precisar ocupar uma parte mais extensa do hospital para tratamento de doenças respiratórias e do Covid, nós estamos conseguindo e conseguiremos fazer toda essa separação por mais intensa que a pandemia esteja acontecendo, justamente porque existem pacientes que não podem esperar, justamente porque a individualização de cada caso em algum momento vai me dizer que eu tenho um paciente oncológico que vai precisar da minha instituição, por pior que a pandemia esteja aí fora, né? Então, a gente tem que pensar nesses momentos também, a gente tem que pensar nos pacientes que precisam, nos pacientes oncológicos que precisam da nossa assistência e tentar maximizar essa segurança em todos os momentos da pandemia. Mas sim, essa multidisciplinaridade associada a essa individualização do tratamento, ela é fundamental e é o que vai trazer essa grande qualidade assistencial nas nossas equipes. Perfeito, obrigada. Doutora Audrey, me escuta e consiga... Será que conseguimos ouvir? Alô? Puxa vida, a gente não está conseguindo te ouvir. Eu vou pedir para o nosso... A gente está falando aqui com o nosso suporte técnico, eles estão tentando resolver, e infelizmente a gente não está conseguindo ouvi-la. Eu peço aí o reforço aí do nosso suporte técnico aí para a gente ouvir as considerações importantes da doutora Audrey. Eu vou passar, enquanto isso, a pergunta para o doutor Bruno, um pouco dentro desse aspecto, né, assim, que a gente já está conversando nessa rodada, né, o operar ou não operar. Agora, um ponto que eu queria, talvez um complicador, não sei se é um complicador ou uma questão prática, né, assim, uma vez que a cirurgia ela é inevitável, temos que operar, é essencial que o paciente seja operado. Quais são os cuidados pré-operatório, peri e pós-operatório que devem ser tomados, né, nesse contexto? Então, Gisele, a tua pergunta é interessante, porque existe uma rotina, como a gente comentou, existe um protocolo que ele é comum à grande maioria das cirurgias, que é, eventualmente, o eletrocardiograma, uma avaliação cardiológica e os exames de sangue, que são essa rotina inicial. Entretanto, a gente poderia dividir o porte das cirurgias, que é o tamanho das cirurgias, em cirurgias de pequeno porte, em cirurgias de médio porte e cirurgias de grande porte. E por que eu estou colocando isso? Porque o nosso preparo, por exemplo, para cada uma dessas situações envolvendo o preparo do paciente, ele vai ser distinto, ele vai ser diferente. Por exemplo, existem algumas situações onde uma cirurgia comum minha e do Dr. Fabiano, por exemplo, essa cirurgia ela toma mais de 10 horas. Então, uma paciente que nós dois estejamos operando por um período de 10, 12 horas, por exemplo, o preparo dessa paciente não pode ser o mesmo preparo de uma paciente que eventualmente vai ao hospital com um procedimento de meia hora e é liberada para sua casa.
Então, hoje, o que acontece? A gente vai a gente vai separar essas cirurgias de acordo com esse porte cirúrgico, com o tamanho da cirurgia. Hoje, a gente tem uma necessidade real da gente saber se essa paciente vai necessitar ou se esse paciente vai necessitar de UTI no pós-operatório. Por quê? Hoje a gente tem que equalizar, como o doutor Eduardo colocou, a pandemia ela tornou o nosso cenário muito mais dinâmico do que era. Hoje eu preciso estar em contato com a infectologia, sabendo se eu tenho disponibilidade para eu operar uma paciente que vai ficar uma semana em recuperação dentro de uma UTI. Então, esse preparo ele é individualizado. Basicamente, para cirurgia de médio e grande porte, a gente tem uma avaliação de um programa de fisioterapia pré-operatório, avaliação nutricional pré-operatória e avaliação da psicóloga do nosso grupo que faz essa avaliação pré-operatória também. O intuito da fisioterapia e da parte nutricional é que essa recuperação do ponto de vista físico ela seja mais rápida. E o meu paciente ou a minha paciente, ele tem essa recuperação de uma forma mais acelerada e a alta ou a saída do hospital seja feita de uma forma mais rápida. Em relação a essa programação, como eu comentei em relação ao uso de UTI ou aos cuidados intra-hospitalares, eu acho que existe, você sabe, Gisele, que essa é uma preocupação, obviamente, do paciente, e é uma preocupação nossa no agendamento, mas o fato de você ter uma gestão dentro da clínica que é ativa e uma gestão dentro do hospital que é ativa ou que é participativa, isso traz segurança também para o corpo de funcionários das duas instituições. Eu preciso que a colega enfermeira que trabalha comigo na clínica, a colega enfermeira que trabalha comigo dentro do hospital, ela se sinta à vontade também para estar trabalhando nesse momento. Isso faz parte desse momento que a gente está vivendo. Então, eu ter uma comissão hospitalar que não aparece, talvez cause um problema nesse momento. E não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo o doutor Eduardo aqui. Ontem, se eu não estiver errado, era 10h30 da noite, nós estávamos discutindo o caso de um paciente que a gente tem em conjunto. Então, essa comissão, esse grupo que é ativo nesse momento, isso facilita o preparo do nosso paciente. Um exemplo prático é um paciente que eu vou operar em conjunto com o Dr. Fabiano, que o Dr. Eduardo estava avaliando qual vai ser a rotina de antibiótico dele, visto o quadro que ele está enfrentando. Então, esse preparo, ele é fundamentalmente realizado para essa cirurgia de médio e grande porte, envolvendo, como eu falei, nutricionista, psicólogo. No nosso grupo, essa paciente é avaliada já no regime ambulatorial, dentro do consultório, e segue, obviamente, dentro do pós-operatório, e aí a gente tem hoje que manejar ou planejar como que vai ser o nosso segmento no período hospitalar. Por isso, a avaliação do infectologista, do médico anestesiologista. Então, tudo isso hoje, Gisele, tornou-se mais necessário ainda do que já era. Se algum dia a gente pensou que era, hoje essa necessidade, ou esse cuidado, ele está redobrado. Mas, por exemplo, fica menos tempo no hospital, mas assim, isso é avaliado, se há protocolos que estão tentando reduzir o tempo no hospital para evitar algum contágio eventual, não sei. Um pouco essa é a dúvida do paciente, né? Assim, como que tem sido isso? Imagino que seja individualizado, mas pela prática de vocês, alguma coisa mudou nessa linha de conduta? Você sabe que uma das... Perdão. Comentando uma rotina, por exemplo, a nossa rotina de cirurgia abdominal, por exemplo, eventualmente um paciente meu e do Dr. Fabiano, que nós internaríamos antes para preparar esse paciente na noite anterior ou no dia anterior, isso, por exemplo, não existe mais. A gente altera o nosso horário de cirurgia, por exemplo, um exemplo muito prático, aquilo que a gente internaria às 8 da manhã para nós operarmos às 2, não existe mais. O paciente interna às 6 horas e às 7h30 nós estamos com o paciente dentro do centro cirúrgico. Qual é essa ideia? A gente diminuiu o tempo que esse paciente vai ficar exposto, em teoria, não fazendo nada dentro do hospital. Então, a gente adequou todo o preparo pré-operatório para que esse paciente realizasse na clínica, no consultório e na sua casa, diminuindo esse tempo do doente dentro do hospital. E uma outra questão que surgiu no início da pandemia era se usar a laparoscopia era seguro. Hoje as publicações mostram que com os cuidados que a gente tem tomado, ou da forma como a gente tem adequado o uso da laparoscopia nesse momento, ela se mostra segura, com a vantagem de que a recuperação do paciente na cirurgia por vídeo ela é mais rápida do que na cirurgia convencional, propiciando que esse paciente seja realmente liberado de uma forma mais precoce. Gisele, acho que o Fabiano podia complementar isso. Por favor. Acho que o doutor Eduardo queria comentar alguma coisa, não? Isso, pode falar, Eduardo.
Eu gostaria de complementar, na realidade, que além de todas essas medidas que o Dr. Bruno comentou, nós, como instituição, ampliamos as medidas de segurança nos casos dos pacientes que internam aqui dentro. A própria Secretaria de Saúde do Estado determinou, logo no início da pandemia, que as visitas hospitalares, outras pessoas que não estão doentes, né, os familiares, estariam proibidos de chegar na nossa instituição, e nós, como instituição que buscamos a segurança dos nossos pacientes e também dos nossos pacientes oncológicos, a gente aderiu a essa determinação, né, com o objetivo de que se circule menos pessoas dentro da instituição, para que a chance de transmissão do Covid de outras pessoas que chegam para a nossa instituição se reduza. Claro, não adianta eu separar os meus pacientes que têm um Covid numa ala do hospital e os que não têm Covid na outra, eles não se comunicam, mas chega um familiar para visitar o meu paciente oncológico e esse familiar tem Covid e transmite Covid para o meu paciente. Então, nós também instituímos essas medidas de segurança. Claro que nós sabemos que isso, às vezes, traz um desconforto, porque a gente afasta o familiar daquele paciente o qual nós estamos tratando, né? E isso gera situações de insegurança e de medo para o próprio paciente e para a família, mas também é certo que nas situações onde o paciente ele precisa da presença do familiar para ser tratado, e essa presença, do ponto de vista clínico, ela é necessária, nós trazemos o familiar para dentro, claro que com medidas extras de segurança. Então, a gente agregou todas essas medidas de segurança e, além de todo o preparo pré-operatório que o Dr. Bruno falou, onde o paciente ele é avaliado se ele pode ou não ter Covid para ser admitido na instituição, porque é claro que um paciente que é levado para um procedimento cirúrgico e ele tem o Covid, a recuperação é mais difícil e a mortalidade é maior, né? Então, além dessa avaliação pré-operatória, nesse período entre a passagem pelo anestesista e a chegada no hospital, caso ele desenvolva febre ou qualquer sintomas, nós temos outras medidas de segurança, de detecção dessa febre, de detecção desses sintomas, justamente para maximizar ainda mais a segurança do paciente que já foi avaliado e que é admitido na nossa instituição. Então, todas essas medidas que o Dr. Bruno comentou, somadas a essas medidas implementadas, vai funcionar até a hora que eu tenho que falar. Dentro da Agora está funcionando. abordagem oncológica. Está funcionando antes dela me chamar? Então, só um minutinho. Doutora Audrey, oi. Vou tentar agora, tá? Peraí que ela está me chamando. Voltou o som. Voltou? Desculpa. Meu Deus. Só um minutinho. Eu vou avisar o suporte. Pessoal, funcionou. Eu vou desligar, tá bom? Obrigada. Desculpa, eu estava falando no suporte, tentando arrumar. Imagina, tranquilo. Que bom que você voltou. Meu Deus. Doutor Eduardo só está concluindo aqui o raciocínio aqui, a gente já passa para você. Combinado. Por favor, doutor Eduardo. Não, acho que era isso, Gisele. Podemos passar a palavra para a doutora Audrey. Bem-vindo de volta. Perfeito. Então, doutora Audrey, a gente estava no seguinte ponto, assim, o momento aí quer dizer, você tem o dilema em que momento operar, o que é essencial para se levar em conta de adiar ou não uma cirurgia, né? E, ao mesmo tempo, no momento que é essencial operar, quais são os cuidados no pré-operatório, no peri e no pós, né? E estávamos aqui justamente falando desses fluxos de segurança, dos próprios menos gente nos hospitais para evitar contágios eventuais. O acompanhante, digamos assim, né, que talvez, assim, embora seja mais restringir um pouco mais, mas é por uma boa razão, né? Então, assim, queria o seu comentário nesse sentido, assim, o que você poderia nos acrescentar aí nessa discussão? Sim. Bem, nós, como foi comentado bastante a respeito da situação da pandemia no local, né, nós não estamos numa zona de alerta máximo, né? Então, a gente pode, através da orientação, reduzir bastante o risco para os pacientes. A primeira orientação é realmente tentar ficar em casa, principalmente nos 14 dias que antecedem a cirurgia.
né? Se a pessoa tiver algum sintoma respiratório ou algum sintoma de gripe ou febre, sem algum diagnóstico diferente, que ela comunique à equipe de saúde o quanto antes, principalmente o cirurgião responsável pelo procedimento, né? E aí a gente segue esses fluxos, né, de cuidados para preservar que esse paciente, essa pessoa que vem a tratamento com cirurgia. Durante a cirurgia a gente também toma alguns cuidados, que eventualmente nós vamos comentar a seguir, mas também depois, no pós-operatório, tudo que a gente faz na cirurgia é com a intenção de forma objetiva, diminuir o tempo de cirurgia e diminuir o tempo de internação. Então, fazer o tratamento mais adequado possível e da maneira mais eficiente. Não que a gente já não faça isso, mas nesse tempo de pandemia é mais importante ainda. É mais importante, perfeito. Doutor Fabiano, por favor. Você sabe que a tua pergunta foi boa, que o Eduardo já quis responder e eu também me segurei aqui para não atravessar a resposta. Porque eu também fiquei aqui me segurando. É a pergunta que não quer calar, né? Exatamente. Mas, assim, na realidade, é bom falar depois dos colegas inteligentes que falam antes, já te poupam de precisar falar muita coisa. Mas eu acho que a resposta é isso mesmo. Hoje, a tendência da medicina atual, ela já teve uma evolução muito grande quanto à questão do tempo de internamento dos pacientes. Então, isso, quando eu me formei, 20 anos atrás, lá, pacientes ficavam muito mais tempo internados, eles internavam para fazer exames pré-operatórios dentro do hospital, e essa lógica já vem mudando nos últimos anos, principalmente com o advento das cirurgias minimamente invasivas. Então, isso já é uma realidade. Com o advento da pandemia, isso se intensificou. Então, cada vez mais o paciente fica menos no hospital. Ele interna no horário de fazer o procedimento e vai embora o mais precoce possível. Então, nós estamos contando com a colaboração muito grande dos pacientes e dos familiares. Então, nesse momento, isso é muito importante, você ter a adesão do paciente ao tratamento e entender as necessidades do momento. Então, aquilo que o doutor Eduardo falou é uma realidade. Hoje, o que eu tenho falado com o paciente por telefone, por WhatsApp, para dar notícia de como foi a cirurgia, de como está sendo a evolução do paciente, porque eles estão se sentindo muito seguros em não vir para o hospital. Eles estão entendendo que isso é uma medida terapêutica, tanto para o paciente e uma medida profilática para a família. Entendeu? Então, os pacientes têm se sentido muito confortáveis. A gente achou até que isso ia ser uma dificuldade maior, né, Eduardo e Bruno? Mas hoje, os pacientes estão tendo uma maturidade e os familiares muito grandes em entender que hoje não estar presente é ajudar mais o paciente. Então, realmente, os protocolos de cirurgia segura já vinham sendo implementados hoje e hoje é uma realidade. Isso não é o que a gente sempre fala assim, a gente tenta não tomar decisões individualizadas. As decisões são sempre colegiadas. Então, as sociedades de cirurgia se organizaram e deram alguns direcionamentos para as equipes. Então, hoje a gente já sabe que durante a anestesia, os profissionais que não estão participando do ato anestésico não estão dentro da sala, quem fica restrito para tentar expor menos pessoas a esses atos de intubação, que são os atos que têm um risco maior de contaminação. Então, esses protocolos são seguidos dentro das instituições. O pós-operatório também, o paciente ele fica o mínimo possível dentro do hospital para que ele vá de alta de uma maneira segura, porque também não adianta você simplesmente opera e logo o paciente vai para casa e se vira, não é assim. Então, esses protocolos são muito bem individualizados e o paciente tem tido uma aderência muito grande e tem se conseguido fazer isso com uma grande segurança, sabe? As instituições, tanto nós como oncoclínicas, quanto o hospital, têm feito isso de uma maneira bem segura e de uma maneira bem prudente, né? Prudente e segura. Eu acho que nesse momento a prudência e a segurança. E uma coisa que eu quero deixar bem claro é que, assim, as cirurgias oncológicas, elas continuam ocorrendo. Então, assim, eu tenho operado pacientes todos os dias da minha semana. Então, isso é uma coisa que continua acontecendo. Ah, mas estão operando? Estamos operando, porque os pacientes precisam ser operados.
E nós estamos operando cirurgias eletivas, porque os tumores não esperam, entendeu? Então, nós temos doentes com doenças que não podem esperar. Então, as cirurgias continuam sendo feitas, os exames devem continuar sendo feitos em instituições seguras. Nós temos hoje dentro da clínica uma pessoa que é uma concierge, uma orientadora dos pacientes, que faz todo o caminho do paciente facilitado. Então, nós já temos os nossos parceiros que têm um grau de qualidade, de segurança para o paciente, para ele poder fazer os exames dele de imagem, para ele poder fazer os exames dele de pré-operatórios, diminuindo o tempo de permanência dele no hospital e trazendo uma segurança bastante grande. Perfeito, obrigada. Doutor Bruno, até temos uma pergunta aqui sobre o seguinte: considerando uma situação hipotética de um paciente oncológico que precisa passar por uma cirurgia com urgência, mas que o teste positivo, testou positivo para a COVID, mas está assintomático, qual seria a orientação numa situação dessas? Alô? Doutora Alder, pode começar. A doutora... Oi. Doutora Alder, quer começar? Já que menos aí, Alder? Pode ser, posso começar? Oh, meu Deus. Hoje meus problemas técnicos estão interessantes aqui. Mas olha, quando testa positivo para a COVID, se possível, nós aguardamos 14 dias para indicar a cirurgia, 10 a 14 dias, se possível. Se não for possível, nós realizamos, digamos, um procedimento de urgência, alguma coisa assim, nós indicamos fazer a cirurgia de urgência e aí tomarmos todas as precauções necessárias para reduzir a chance de ter contágio, né? Ou piora a clínica do paciente, tá? Basicamente isso. Estamos tentando postergar 7 a 14 dias e, não sendo possível, a gente toma precauções. Uma coisa, perfeito, obrigado. Se me permitir fazer uma complementação. Pois não. Uma coisa que também tem que ficar bem clara é o seguinte: hoje a sensibilidade e a especificidade dos testes não é de 100%. Então, até porque nós podemos pegar pacientes em momentos diferentes de doença e isso pode nos trazer os falsos negativos. Então, você ter um teste negativo não descarta a possibilidade desse paciente ser positivo. Então, todo paciente, para nós, ele é encarado como um paciente positivo. Né, Eduardo? Não sei se você pode depois confirmar isso, mas como nós estamos num ambiente, felizmente, um ambiente com uma abundância de equipamentos de segurança, nós podemos oferecer essa segurança para o paciente e para a equipe que está atendendo. Então, todo paciente ele recebe o mesmo cuidado. Então, se eu não sei se ele é positivo, ele vai seguir o protocolo, e se eu sei que ele é positivo, o protocolo é o mesmo. E daí o que a doutora Alder falou é muito importante. Nós temos que separar os pacientes que são de emergência dos pacientes que são de urgência e os pacientes que são eletivos. Então, os pacientes que podem operar, depois de aguardar esses 14 dias, depois que tem uma negativação de teste, nós somos o melhor dos mundos. E a grande maioria dos pacientes se enquadra nesse contexto. Os pacientes que precisam ser operados numa situação de doença do COVID ativo são uma exceção, felizmente. E daí, nesse caso, a gente já sabe, porque nós temos estudos na literatura que nos demonstram que os pacientes positivos têm um risco muito aumentado de ter complicações. Então, por isso que o melhor dos mundos o paciente é positivo, não é uma emergência, aguardamos e operamos ele no momento em que ele passa a ser negativo. Agora, nós não temos essa possibilidade. Um paciente com uma perfuração intestinal, com um tumor perfurado, não tem como aguardar. Esse paciente ele vai ser tratado seguindo todos os protocolos de segurança para proteger a equipe que está assistindo esse paciente, mas ele vai ser operado de uma maneira mais segura possível e sabedores que somos de que os riscos dele são aumentados realmente de ter um desfecho mais difícil, sem dúvida.
Certo, Eduardo? Não sei se vocês concordam. Fantástico. Vocês querem Fabiano. comentar? Eu falo das suas palavras as minhas e digo que falar depois de gente inteligente fica muito mais fácil. Veja que uma coisa que precisa ficar muito claro, né, é que nós, como hospital, jamais vamos negar a presença de uma pessoa positiva para a Covid aqui dentro. Ela é muito bem-vinda. E se esse paciente oncológico ele precisa de uma cirurgia, é aquele paciente que não pode esperar os 14 dias e que foi colocado na balança o risco e o benefício da cirurgia supera o risco de ele ser operado nesse momento do exame positivo, ele vai ser bem-vindo na nossa instituição, nós vamos atendê-lo e ele vai entrar dentro do fluxo de atendimento de um paciente positivo. Esses fluxos já estão muito bem estabelecidos. Ele vai passar pelo atendimento dos funcionários preparados para isso, esses funcionários vão estar com equipamentos de proteção adequados, os leitos onde esse paciente será admitido, tanto a UTI quanto o andar, vão ser leitos específicos, justamente para que a gente consiga trazer a máxima segurança para ele nesse momento de emergência, né? Então, esses fluxos eles estão estabelecidos, esse paciente é bem-vindo na nossa instituição e nós buscamos essa segurança máxima para o nosso paciente, para a nossa equipe, para que o desfecho possa ser o melhor possível. Perfeito. Doutor Bruno, gostaria de comentar também sobre essa situação hipotética aí que a gente... um possível positivo assintomático. Eu acho que tem uma questão, esse paciente que você está colocando, esse paciente, na verdade, ele, como o Fabiano colocou, se ele é um paciente eletivo, eu tenho teste, esse é o cenário ideal em qualquer circunstância, em qualquer canto do mundo, porque eu vou atrasar 14 dias, que foi o que a Audrey sugeriu, e a gente vai seguir a programação. Entretanto, o Fabiano acabou de mencionar um caso que fez parte da nossa rotina 15 dias atrás. Eu precisei operar no Hospital Pilar, um paciente com uma perfuração por um tumor volumoso, que muito provavelmente entrou nessa circunstância agora do paciente não ter tido acesso antes, pela questão que fosse ao longo da pandemia, para um tratamento, e nós precisamos operar um paciente com um tumor perfurado abdominal. Eu não tenho tempo hábil, Gisele, para testar esse paciente. Na melhor das hipóteses, eu teria o resultado 1 dia, 2 dias depois, e o paciente mereceria a cirurgia, eu tinha indicação da cirurgia naquele momento. E esse paciente, como o Fabiano falou, independente de eu ter pensado em testar ou não, esse paciente foi tratado como portador de Covid. Por quê? 80% dos pacientes são assintomáticos, então esse foi para uma cirurgia de urgência, onde eu não sabia se ele era positivo ou se ele não era, então independente do teste, a nossa maneira de conduzir o caso foi considerando ele como positivo para a Covid. Então, seguimos todo o protocolo para um paciente infectado. Uma questão muito importante, que houve até da nossa parte, estou dizendo que eu acho que foi a opinião do Fabiano na época, a gente se posicionou, por exemplo, um pouquinho diferente em relação ao termo hospital livre de Covid. Num país, ou mesmo em Curitiba, onde se eu tiver uma situação, como o Eduardo colocou, que ela fique catastrófica, não tem como selecionar um hospital que possa escolher qual é o paciente que quer atender. Então, isso para mim, no meu entendimento, não funcionou bem. É diferente o entendimento que o doutor Eduardo colocou, por exemplo, eu ter áreas dentro do hospital que são destinadas ao paciente com Covid, completamente diferente. Como o Eduardo colocou, o meu paciente com Covid ou sem Covid com urgência, ele vai para a minha porta de emergência para buscar tratamento sem estar procurando aonde tiver mais fácil, ele vai ser atendido, obviamente. E dentro disso, como o Fabiano falou, o cuidado hoje é universal. Todo paciente que a gente tem atendido hoje na nossa rotina, até que ele esteja fora do hospital, dentro do hospital, ele é encarado como possivelmente portador de Covid. Então, esse nosso cuidado ele tem sido disseminado no atendimento de todos os pacientes. Perfeito, perfeito. Eu vou fazer uma pergunta para a doutora Audrey. Como é que vocês avaliam os reflexos dos cancelamentos de procedimentos cirúrgicos, né? Enfim, que houve e a gente constatou, né, o próprio levantamento da própria Sociedade de Cirurgia constatou durante essa pandemia. Como é que isso impactará aí a forma como o câncer será tratado nos próximos anos? Isso vai ter um impacto, um reflexo? Como é que vocês estão pensando isso?
Então, eu faço parte de uma força-tarefa, inclusive relacionada a isso, para a gente tentar calcular esse impacto e minimizar esse impacto no mundo, né? A Organização Mundial de Saúde, junto com a União Internacional de Combate ao Câncer, tem essa força-tarefa e dentro dessas atividades inclui a gente utilizar modelos matemáticos e aí relacionados a cada tipo de tumor e a sua evolução, né? Para a gente tentar prever o quanto que um atraso eventual de meses, inclusive até, no diagnóstico pode impactar ao longo do tempo e dependendo da situação do local. Então, assim, isso é interessante a gente observar, porque como o nosso Brasil é muito heterogêneo, né, tanto de estado social, quanto relacionado a acesso a cuidados de saúde, mas também ao status da pandemia, né, isso pode variar muito de local para local. Então, se a gente for falar mais globalmente, há áreas que serão mais afetadas, há pessoas que serão mais afetadas, e geralmente elas estão em áreas socialmente de maior risco, que a gente chama, né? São áreas possivelmente com menos recursos ou com acesso mais difícil a recursos, ou mesmo nível educacional um pouco mais reduzido, quando comparados a áreas com maior acesso, né, e onde há realmente preocupação institucional de se separar os pacientes e de se cuidar adequadamente, se manter, né, o rastreamento e o cuidado adequado dos pacientes oncológicos, né. Então, isso varia muito de instituição para instituição, mas não apenas dependendo da instituição, depende da região onde a pessoa mora e depende também da situação social. E eu não digo isso em relação ao SUS, não, porque eu não estou criticando o SUS, pelo contrário. Acho o SUS espetacular, porque é muito democrático e permite o acesso a tratamentos que em outros países muitas vezes não é possível, de forma gratuita, né? Então, assim, o SUS é excelente, não é uma questão de SUS, é uma questão de acesso muitas vezes, né? É aquela pessoa que às vezes não tem condições de ir até a instituição, não tem condições sociais e organização, né, social para isso. Então, por isso que todos nós pregamos proteger essas pessoas, né? E apoiar quem tem sintomas da nossa família, que vá procurar atendimento, apoiar pessoas que eventualmente que necessitam realizar seus exames de prevenção para que não abandonem, né? E também porque a gente acredita que essa pandemia, enquanto não tiver vacina, ela continuará causando reflexos no tratamento dos pacientes oncológicos, né? No diagnóstico e no tratamento. E isso pode perdurar por meses ou mesmo até anos, né? Então, enquanto a gente não tiver essa forma de controlar, vai ser difícil a gente realmente resolver esse atraso, esse problema de atraso na oncologia. Essa é a minha impressão. Perfeito. Perfeito. Doutor Fabiano, eu gostaria de comentar. A doutora Aldo falou com muita propriedade e, na realidade, o que os pacientes... Acho que a mensagem que tem que ficar para os pacientes é o seguinte: se nós, que somos especialistas nessa área, procuramos não tomar decisões individualizadas, então o paciente e a família também não devem fazer isso, entendeu? Então, assim, não vou fazer esse exame porque agora está tendo a pandemia. Não, não é a melhor opção. A melhor opção é, eu confio nessa instituição, e daí por isso que a gente está falando sempre na força das instituições, né? Eu confio nessa instituição, então o Grupo Oncoclínica está organizado para receber esses pacientes? Está. Eu vou lá consultar com o doutor Aldo, o doutor Bruno, o doutor Fabiano, ou qualquer um dos médicos da nossa equipe, ou eu vou na instituição, no Hospital Pilar, porque assim, os grupos estão preparados para orientar o paciente da melhor maneira, porque nem sempre o ficar em casa é a melhor opção. A melhor opção é se cuidar, certo? Então, assim, vou até a instituição e daí vou tomar uma decisão compartilhada com o profissional que vai me ajudar nisso. Então, assim, eu tenho um profissional que ele, junto com a equipe dele, vai me ajudar a tomar a melhor decisão. Então, o ficar em casa ou aguardar passar, nós temos que pensar que nós estamos enfrentando uma doença viral. E as doenças virais, historicamente, elas não têm um remédio salvador. Nós podemos citar alguns exemplos, o Eduardo, ele é especialista nisso, né? Mas vamos citar algumas delas aí. A própria gripe, que está aí nos acompanhando anualmente, as vacinas são renovadas e as vacinas são atualizadas, porque os vírus são diferentes.
Estamos falando do HIV, que nós convivemos com ele há anos, e até agora nós temos medicações que amenizam o tratamento, mas não definiram uma cura para a doença. Então, assim, nós acreditarmos que nós vamos achar um remédio que vai ser a salvação de tudo, provavelmente nós vamos ter que conviver com essa doença, principalmente nesse primeiro momento em que nós não temos uma vacina, conviver com isso e aprender a continuar tratando as nossas outras doenças. Nós temos que lembrar que doenças cardiovasculares, primeira causa de morte, é não traumática, doenças oncológicas, segunda causa de morte não traumática. Então, assim, as doenças vão continuar nos acometendo e nós temos que conseguir conviver com isso da melhor maneira possível, da maneira mais segura possível, né? Então, sempre tem que ter um acompanhamento compartilhado aí de uma equipe médica, uma instituição sólida, para tomar a decisão de maneira mais organizada. Porque tomar decisões individuais como paciente, a chance de a gente tomar a decisão errada é muito grande. Perfeito. Doutor Eduardo, eu queria que o senhor comentasse, mas eu queria agregar mais um dado, essa questão assim, para a gente pensar que, além da questão dos cancelamentos dos procedimentos, a gente está tendo como reflexo na pandemia um gap nos diagnósticos, né? Então, assim, isso pode acarretar uma demanda muito grande daqui a um tempo de mais cirurgias, de diagnósticos tardios, assim. Dentro desses impactos, como é que a gente pode medir, avaliar? Claro que a ideia, né, é sempre minimizar riscos, mas é um pouco a gente pensar sobre o que está acontecendo, como a gente pode evitar o pior, mas isso pode acarretar uma demanda, um efeito cascata, um excesso de demanda de cirurgia no futuro, breve? Sem dúvida, Gisele. A gente tem percebido ultimamente que não só doenças oncológicas têm sofrido esse atraso no diagnóstico, senão outras doenças cirúrgicas, doenças cardiológicas, doenças neurológicas. Então, nós temos a nossa realidade das nossas emergências, nós recebemos pacientes cada vez mais graves do que nós estávamos acostumados a receber. Justamente porque as pessoas têm medo de chegar na instituição de saúde e por medo de se infectar pelo SARS-CoV-2 e pegar Covid. Claro que, em linhas gerais, a mensagem desde o início foi essa: fique em casa, fique em casa, fique em casa. Mas, inclusive, a doutora Audrey falou, mas o que nós queremos dizer com esse fique em casa fique em casa, não vá no shopping, fique em casa, não saia correr na rua, não vá no cinema, não vá no teatro, não faça aglomerações, não vá no bar, no boteco beber, não, né? Esse é a nossa mensagem. Mas quando se fala de saúde... Mas se cuide, né? Fique em casa, mas se cuide. Exatamente. Quando a questão de saúde não é hora de ficar em casa, é hora de conversar com o teu médico de confiança, é hora de conversar no hospital da tua confiança, é hora de olhar para o mercado e ver qual é a instituição de saúde que é robusta e é segura para oferecer o atendimento para você. É hora de entender que o meu cirurgião é um cirurgião que está preparado para me atender no momento de uma pandemia, que o hospital que eu escolhi, ou que o meu cirurgião está sugerindo onde eu posso operar, é um hospital preparado para isso. Se tiver dúvidas, entrar em contato com o hospital. Então, isso é segurança assistencial, isso é qualidade assistencial, e é isso que a gente quer nesse momento. Porque se a gente começa, a gente leva o ficar em casa ao pé da letra de deixar de cuidar da nossa saúde, o preço que a gente pode pagar é realmente muito alto na sequência, né? Então, o fique em casa, mas quando se fala de saúde, vamos cuidar da saúde, porque isso é realmente fundamental. Perfeito. Doutor Bruno, por favor, dê sua contribuição para essa pergunta também. Eu estava pensando em relação a esses números, por exemplo, alguns números europeus e americanos a gente tem. Por exemplo, a Sociedade Americana de Oncologia, ela mostrou para a gente que, pelo menos, em 25% dos casos de todos os pacientes oncológicos deles, em alguma etapa do tratamento houve atraso.
fosse na quimioterapia, fosse no agendamento de algum exame de controle, fosse no agendamento de uma cirurgia. Isso é 1/4 de uma população imensa. Isso é o que a gente tem de publicação deles. Uma outra estatística inglesa mostra para a gente, eles já passaram por essa fase que a gente, no momento, vive aqui, em mais de 55% dos casos houve atraso na quimioterapia. E aí, eu acho que a gente volta a uma questão que era lá do começo, que era exatamente uma que o Fabiano colocou no começo, que era, eu tenho que saber onde eu estou tratando, eu tenho que conhecer o meu médico, e nesse momento a telemedicina está aí para isso. Eu preciso ir agora, é justificável atrasar minha quimioterapia nesse momento? É justificável programar para um outro momento a minha cirurgia? Então, hoje a gente tem ferramentas que disponibilizam esse acesso e tornam mais fácil esse contato do paciente com o médico. Então, de certa forma, aquilo que a gente viu acontecer em outras situações, a forma como a gente tem trabalhado é justamente para evitar isso. Como o Eduardo colocou, hoje eu posso ligar para o Eduardo através de uma consulta por vídeo e questioná-lo se tem real necessidade de eu comparecer para uma revisão essa semana. Se é necessário eu estar saindo de casa nesse momento. Eu consigo programar com o Dr. Fabiano e discutir se o exame que eu deveria realizar amanhã eu posso passar para a semana que vem, eventualmente esperando que a situação esteja no melhor cenário. Então, acho que isso é uma questão bem importante para esse momento, porque esses números, talvez eles refletem ou eles estejam mostrando para a gente, ou talvez reflitam ou estejam mostrando para a gente a maneira como a gente conduziu aquilo e como a gente está tentando conduzir nesse momento justamente para evitar isso. Perfeito. A gente já está chegando ao final da nossa live, da nossa 30ª live do Grupo Oncoclínicas, sempre aí tentando esclarecer os pacientes, passar a informação, né? E eu queria propor uma rodada final, onde a gente possa, vou começar pela doutora Audrey, assim, um pouco... Quais são os aprendizados que essa pandemia está trazendo para a medicina, para o Brasil, na sua opinião? A forma como o câncer está sendo tratado, ela vai mudar? O que a gente aprendeu com isso, tem aprendido? E também, para finalizar, eu queria pedir uma mensagem. Vocês já deram várias mensagens para os pacientes, mas assim, uma mensagem final que possa passar essa serenidade num momento tão desafiador que a gente está vivendo. Por favor, doutora Audrey. Bem, Gisele, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e a paciência com os problemas técnicos aqui, com a bebê também. Imagina, isso é normal. Mas eu queria comentar com vocês algumas impressões que a gente teve. Eu tive a impressão de que, nesse momento da pandemia, nós temos 3 esferas bem importantes de aprendizados. Uma é pessoal e emocional nossa, dentro da nossa casa e em relação aos nossos pacientes também, da gente valorizar mais as pessoas e as coisas que realmente importam. Deixar de lado pequenas picuinhas e deixar de lado pessoas que também não são tão importantes assim e que às vezes atrapalham a nossa rotina, incluir mais as pessoas que realmente importam. Para a nossa rotina médica, eu acredito que vários avanços vieram, tanto em relação à colaboração internacional, para se ter uma ideia. Até um tempo atrás eu não pensaria que eu iria participar, por exemplo, dessa força-tarefa ou de outras atividades, que vários pesquisadores do mundo todo se abriram para isso, para essa possibilidade de realmente outros pesquisadores emergentes, assim, que estão começando, de países emergentes e que estão começando a pesquisa, contribuam, assim como, por exemplo, Fiocruz e várias instituições também, né, de países como o Brasil, para contribuírem nessa busca de novas iniciativas e pesquisa, e formar opinião e dados científicos para a gente poder confiar. E a terceira esfera é relacionada realmente ao autocuidado mesmo, a forma mais pessoal, não apenas a familiar e a parte prática da medicina, mas o autocuidado. As pessoas precisam se preservar e se cuidar e se valorizar. Quando eu digo fique em casa, quer dizer isolamento social, no sentido de evitar o desperdício de relações desnecessárias, né? Para que a gente não
aumente o risco da gente contrair a doença. Por que eu digo isso? Porque realmente a gente está tendo uma segunda pequena onda aqui em Curitiba e na região do Paraná por conta disso, porque quando for liberado progressivamente o isolamento social, as pessoas acreditaram que a gente já tinha superado a pandemia. E nós não superamos ainda. E como falei, talvez isso tome muitos meses. Por conta disso, a gente precisa ter nosso autocuidado. Isso inclui alimentação, cuidados gerais de exercício, de sono, mas também realizar seus exames e confiar nas equipes que estão lhe tratando, né? E sempre a gente ter realmente aquela ideia de se preservar, porque a gente preservando nossa saúde, nosso bem-estar, a gente vai estar colaborando para as pessoas da nossa família, do nosso convívio e também para toda a sociedade. Então, basicamente é isso. Queria agradecer mais uma vez, né? E parabenizar meus colegas que comentaram hoje também. São pessoas de muita referência e os quais eu admiro bastante. Muito obrigada. Doutor Eduardo, por favor, suas considerações finais. Então, também agradeço a oportunidade e de estar numa mesa com profissionais tão qualificados. Isso me deixa bastante feliz de participar de uma mesa tão altamente qualificada dessa forma. E eu acho que tem uma mensagem importante, né? Que não deixe de cuidar da sua saúde. A gente está muito preocupado com o cuidado da saúde em não pegar Covid, isso é um cuidado de saúde, sem dúvida nenhuma, mas não deixe de cuidar da sua saúde com outras doenças e com todo o demais que você precisa. E acho que a mensagem final que eu gostaria de deixar é que nós, como profissionais, e como grupo e como hospital, nós buscamos o tempo todo e, às vezes, de forma quase obsessiva, a segurança. A gente pensa em segurança dia e noite, segurança, para que a gente consiga oferecer uma assistência com real qualidade para qualquer paciente dentro do nosso grupo e da nossa instituição. Obrigado. Obrigada. Doutor Bruno, por favor. Bem, Gisele, eu queria agradecer vocês pelo convite. Eu, em outro momento, tive a oportunidade de te agradecer já. Agradecer ao Fabiano pela parceria, a Audrey, o Edu, que está sempre muito disposto e sempre disponível para estar nos auxiliando. Queria agradecer ao grupo pelo suporte que tem dado para a gente realizar o trabalho. E eu acho que uma mensagem que fica e que foi colocado isso ao longo da discussão é a seguinte: a gente vai conviver com o vírus ainda, se é por 1 ano, se é por 2, se é por 3. O Fabiano e a Audrey comentaram exatamente esse ponto. A gente vislumbra conviver com isso no nosso dia a dia. Colocado dessa forma, essas medidas que a gente adotou, essas medidas podem ser estendidas para o nosso dia a dia, essas medidas de autocuidado, cuidado com o nosso paciente, e deixar claro para o paciente que a partir do momento que a gente implementou essas atitudes ou essas medidas, a segurança dele está sendo colocada em primeiro lugar, como o Eduardo colocou. Então, hoje, a gente entende que não tem um real justificável motivo para a gente deixar de lado a investigação de uma lesão ou de uma doença, a qual seja uma doença cardíaca, seja uma doença oncológica, e de forma nenhuma deixar deixar de haver esse contato com o seu especialista, seja o cirurgião, seja o oncologista clínico, seja o seu radioterapeuta. Então, isso que eu acho que é a mensagem principal, é que esse contato hoje está mais fácil, talvez, do que era antes, pelas ferramentas que a gente tem disponível agora. Então, muito obrigado. Eu acho que gostei de participar com vocês. Muito obrigado. Obrigada. Doutor Fabiano, por favor, suas considerações. Está no mudo. Escutando agora? Isso. Então, gostaria também de agradecer aos colegas e amigos aí, né, ao Grupo Oncoclínicas pelo convite, e vou me tomar o direito de falar que uma coisa que eu notei que para mim foi muito gratificante foi enxergar que nesse momento de pandemia, nós médicos, vou ter que deixar de lado, porque nós médicos sempre tivemos um respeito muito grande da sociedade em geral, né, e sempre fomos muito bem acolhidos pela comunidade, pela população, né? Mas o que eu achei que foi muito bacana e muito interessante, e eu acho que é uma coisa que a gente resgatou, uma coisa que foi deixada ao longo do tempo, é a valorização da equipe paramédica, entendeu? Dos técnicos de enfermagem, de todo o pessoal, desde o pessoal da limpeza, das instituições,
todos que fazem parte dessa cascata, a sociedade percebeu neles uma valentia e uma disposição de fazer a coisa certa, né, Edu? Você falou em segurança, não é só o médico que pensa nisso. Me dá muito orgulho de chegar na nossa clínica e todo mundo com vontade de fazer a coisa certa, com vontade de resolver o problema do doente. Nós temos 40 funcionários, quase 50 funcionários na clínica, e eu não tive um colaborador que em algum momento questionasse: será que eu não tenho que ficar em casa? Não, tenho que trabalhar e vai com garra para fazer a coisa certa. Então, eu acho que esse momento resgatou assim o orgulho de ser um profissional da saúde e um orgulho de fazer parte dessa cascata. Então, eu tenho um orgulho muito grande de todos que trabalham com a gente lá. Eu agradeço todos os dias por ter a equipe que nós temos lá, né, Bruno, Audrey. Então, é uma coisa muito bacana fazer parte nesse momento tão difícil para a humanidade, fazer parte desse grupo. Então, esse é um resgate que eu queria fazer e eu acho que é um legado que nós vamos levar para sempre, é o resgate dessa turma e a valorização dessa turma que nos ajuda e da qual nós fazemos parte. E eu acho que a mensagem que tem que ficar para a população é o seguinte, é aquilo que nós falamos, a palavra certa não é fique em casa, a palavra certa é se cuide. E quando a gente diz se cuide, é ficar em casa quando precisa e sair de casa quando precisa para fazer os seus exames. Então, os pacientes têm que entender que eles têm que estar vinculados a bons profissionais e a boas instituições e confiar nessas instituições. E daí, nesse momento, a hora que precisa, sair de casa, às vezes é o melhor negócio, entendeu? Mas sair de casa com consciência, né? Para fazer o exame que precisa, para receber a assistência que ele deve e que ele merece. Mas, mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigada, doutor Fabiano, doutora Audrey, doutor Eduardo, doutor Bruno. Chegamos ao final. Em nome do Grupo Oncoclínicas, agradeço a nossa audiência e muito obrigada a todos. Lembrando que o câncer não espera, cuide-se já. Muito obrigada.